E amparado pela Portaria 158 de 12 de 2020, que regulamenta a realização da sessão de julgamento não presencial por meio da videoconferência, eu, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão, declaro aberta a segunda sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará. Fortaleza, 7 de julho do ano de 2020. Presentes conselheiros, Dr. William Falcão de Souza, doutora Antônia Helena Teixeira, doutora Mônica Maria Castelo, doutora Sandra Reis Rocha, doutor Felipe Silveira Gugel do Amaral, doutor Carlos César Quadros Pierre. Presente também o Procurador de Estado, doutor Matheus Viana Neto. Secretaria dos Trabalhos, a senhora Evaneide Duarte Vieira. Iniciada a sessão, eu indago aos conselheiros se tem alguma resolução, né, que foi posteriormente entregue para a correção. Eu indago à secretária se alguma resolução para ser relacionada, lida, destacada hoje, como fizemos na data de ontem. Não, senhor presidente, nenhuma resolução foi entregue de ontem para hoje. Então, eu indago, e agora passo a palavra para a Evaneide, para fazer a leitura da ata da primeira sessão ordinária, com as observações feitas pelos senhores conselheiros. Indago, se há necessidade, né, vamos fazer a leitura e, posteriormente, após a leitura, a aprovação da respectiva ata. Com a palavra, Evaneide. Bom dia a todos novamente. A ata da primeira sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência na primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará do ano 2020. Aos 6 dias do mês de julho do ano 2020, às 8 horas e 30 minutos, após verificar o Código Regimental estabelecido no artigo 58 do Regulamento do CNPCE e amparado pela Portaria 158 de 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização da sessão de julgamento não presencial, por meio de videoconferência, foi aberta a primeira sessão ordinária da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará. Sob a presidente, Dr. Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. Presente a sessão, senhores conselheiros, Antônia Helena Teixeira Gomes, Mônica Maria Castelo, José William Falcão de Souza, Carlos César Quadros Pierre, Felipe Silveira Gugel do Amaral e Sandra Reis Rocha. Também presente a sessão, o senhor Procurador do Estado, Dr. Matheus Viana Neto. Presente ainda, secretariando, Evaneide Duarte Vieira. Iniciando a sessão, o senhor presidente indagou os conselheiros se esses receberam as resoluções enviadas pela secretária para apreciação e se há necessidade de correção. Não havendo observação por parte dos conselheiros, das resoluções foram homologadas. Passando-se à ordem do dia, foram anunciados os seguintes processos. Processo de recurso número 1142/2016, AI 2016-02662, recorrente Alquinda Soares de Araújo. Recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator José William Falcão de Souza. Decisão. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve por maioria de votos dar-lhe provimento para reformar a decisão de procedência proferida em primeira instância e decidir pelo retorno à primeira instância para enfrentamento das questões contidas nos autos, com a formulação de um novo julgamento de forma clara e precisa, nos termos do voto do conselheiro relator, que embasou seu entendimento no artigo 50 e 51 da Lei 15.614/2014, contrário ao parecer da Assessoria Processual Tributária, referendado em manifestação oral pelo representante da Procuradoria-Geral do Estado. Foram votos contrários as conselheiras Mônica Maria Castelo e Antônia Helena Teixeira Gomes, que entenderam pelo não retorno dos autos para um novo julgamento, por haver convencimento de que a julgadora analisou de forma satisfatória as questões arguídas pela recorrente. Processo de recurso número 1/1196/2016, AI 2016-02666, recorrente Alquinda Soares de Araújo. Recorrido célula de julgamento de primeira instância.
Conselheiro relator, José William Falcão de Souza. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve por maioria de votos dar provimento para reformar a decisão de procedência proferida em primeira instância e decidir pelo retorno à primeira instância, para enfrentamento das questões contidas nos autos, com a formulação de um novo julgamento de forma clara e precisa, nos termos do voto do conselheiro relator, que embasou o entendimento no artigo 50 e 51 da Lei 15.614/2014. Contrário ao parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, referendada em manifestação oral pelo representante da Procuradoria-Geral do Estado. Foram votos contrários as conselheiras Mônica Maria Castelo e Antônia Helena Teixeira Gomes, que entenderam pelo não retorno dos autos para um novo julgamento, por haver convencimento de que a julgadora analisou de forma satisfatória as questões arguídas pela recorrente. Processo de recurso número 1198/2016, AI 2016-02659, recorrente Alquinda Soares de Araújo, recorrido, célula de julgamento de primeira instância, conselheira relatora Antônia Helena Teixeira Gomes. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve por maioria de votos dar-lhe provimento para reformar a decisão de parcial procedência proferida em primeira instância e decidir pelo retorno à primeira instância para enfrentamento das questões contidas nos autos, com a formulação de um novo julgamento de forma clara e precisa, nos termos do voto da conselheira designada para lavrar a resolução, que embasou o seu entendimento no artigo 50 e 51 da Lei 15.614/2014, contrário ao parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, referendado em manifestação oral pelo representante da Procuradoria-Geral do Estado. Foram votos contrários as conselheiras Antônia Helena Teixeira Gomes, relatora original, e Mônica Maria Castelo, que entenderam pelo retorno dos autos para um novo julgamento, por haver convencimento de que a julgadora analisou de forma satisfatória as questões arguídas pela recorrente. A conselheira Sandra Arraes Rocha ficou designada para elaborar a resolução por ter proferido o primeiro voto divergente e vencedor. Eva, por gentileza, que entenderam pelo não retorno, né? Pelo não retorno dos autos para um novo julgamento. Perfeito. Quarto e último processo da pauta, processo de número 3415/2017, AI 2017-06635, recorrente Orion Lar, Indústria e Comércio de Alumínio, recorrido célula de julgamento de primeira instância, conselheira relatora Mônica Maria Castelo. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve afastar preliminarmente a solicitação de perícia suscitada pela recorrente. Decisão por unanimidade de votos, com fundamento no artigo 97 do inciso 1 da Lei 15.614/2014. No mérito, resolve dar provimento para reformar a decisão de procedência proferida em primeira instância e decidir pela improcedência do feito, em conformidade com a manifestação oral do representante da Procuradoria-Geral do Estado e contrário ao disposto no parecer da Assessoria Processual Tributária. Assuntos gerais. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrados os trabalhos. É só isso, senhor presidente. Desculpe aí, eu pergunto se existe alguma alteração a ser feita, alguma modificação a ser feita na ata. Caso contrário, aprovado. Agora, sim, processos que serão discutidos, votados, né, na nossa sessão. E eu anuncio já o processo de recurso número 1544/2017, auto de infração 2016-24-11,
em que o recorrente é posto alvorada limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância, conselheira relatora, doutora Sandra Reis Rocha, a indicação de procedência do efeito fiscal no julgamento singular e a assessoria processual tributária sugere a parcial procedência. Passo, então, a palavra à conselheira relatora, doutora Sandra Reis, para o início do processo anunciado. Bom dia, senhores conselheiros. Bom dia. Depois eu disponibilizei os relatórios, né, para todos. Vou fazer aqui agora. O recorrente é o posto alvorada, recorrido célula de julgamento de primeira instância. A presente demanda consiste em auto de infração lavrado para a cobrança de multa no valor de R$ 1.517,44, por não ter a empresa supostamente escriturado as notas fiscais de saída no montante de R$ 25.174,45, nos termos trazidos no auto de infração. Informações decorrentes de operações com mercadorias ou prestações de serviços tributados por regime de substituição tributária, cujo imposto já tenha sido recolhido, o contribuinte em epígrafe, durante o exercício de 2012, deixou de lançar notas fiscais de saída no montante de R$ 25.174,45, conforme demonstrado em relatório anexo ao presente feito fiscal. Segundo o relatório da fiscalização, após análise dos livros e documentos fiscais, restou constatado que a autuada praticou operações de saída interna no montante supramencionado em a devida escrituração no livro de registro de saídas de mercadoria. A recorrente tomou ciência do auto de infração no dia 16/12/2016, conforme destacado em folhas 8. A folha 18, a autuada apresentou impugnação 15/2/2017, protocolada em 3/3/2017, nas folhas 17, na qual, de forma sucinta, assevera que as notas fiscais apontadas no auto de infração foram devidamente escrituradas, mencionando, em contraponto, as diversas que não teriam sido incluídas no sobredito ato lavrado como não escrituradas. Segundo a autuada, as notas fiscais elencadas pela fiscalização teriam sido escrituradas. Ela elenca algumas notas, né, da fiscalização. Foi proferida a decisão de primeira instância, as folhas 67, que julgou em 24/9/2018 o auto de infração procedente, afastando os argumentos formulados pela contribuinte da impugnação, intimando-a a pagar o valor no prazo de 30 dias, a contar da ciência da decisão, qual seja, 10/2018. Após sua regular intimação, apresentou tempestivamente recurso ordinário, alegando que os valores cobrados não são devidos e, de acordo com a folha 61, pleiteando, ao final, a total nulidade do auto. Misto salientar que, por um equívoco interno, o recurso ordinário não foi juntado aos autos. Assim, foi constituída uma certidão de dívida ativa em face da autuada, cuja extinção foi requerida no dia 25/4/2019, conforme está nas folhas 54, através de um despacho do presidente do Contencioso Administrativo Tributário. Analisando o caso, a Assessoria Processual Tributária emitiu parecer na folha 134, no qual conhecimento do recurso ordinário, dando-lhe parcial provimento para modificar em parte a decisão recorrida, refazendo o cálculo, a multa, reduzindo-a para R$ 326,31, em decorrência da aplicação da penalidade prevista no artigo 123.8-L da Lei 2.670/96. Constatou-se ainda que algumas notas teriam sido escrituradas em equívoco nas datas. A exemplo, a nota fiscal número 220. A Procuradoria adotou o parecer da assessoria.
Então, esse é o relatório. Feito o relato, doutora Sandra, o auto de infração 2016, 24, 13 e 11, como regimental, passo a palavra ao doutor Matheus Viana Neto para suas manifestações e considerações. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Evaneiro, nossa secretária. Bem, a questão fática que já foi identificada no auto de infração é que o contribuinte deixara de escriturar algumas notas fiscais. Com a instrução processual, verificou-se que, na verdade, parte daquelas notas fiscais que não foram escrituradas haviam sido, sim, escrituradas, só que em datas diversas daquela data que normalmente deveria ter sido. E essas notas fiscais, então, por falta de escrituração, elas foram excluídas, conforme manifestação da consultoria, foram excluídas da base de cálculo do auto de infração, do lançamento tributário. Resta, então, a discussão acerca de qual penalidade a ser aplicada. O contribuinte, por ser usuário de escrituração fiscal digital, essa Câmara, apesar de com a discordância da Procuradoria, tem se manifestado no sentido que deva ser aplicada a sanção relativa à obrigação, a sanção prevista no artigo 126 não, no artigo 123 da Lei 12.670, em relação ao inciso Doutor Matheus? Artigo 123, inciso 8, a linha L. Pois não? Não, é porque são notas fiscais de saídas, não são entradas. Certo. Certo? Ok. Pois bem, a sanção sugerida pelo agente fiscal foi que aplicasse o artigo 126, que trata por ser operações sujeitas ao regime de substituição tributária, então deveria ser aplicado o artigo 126, que prevê uma multa de 10% sobre o valor das operações. Já o artigo 123 da Lei 12.670, inciso 8, a linha L, já sugere, com as modificações que foram introduzidas, uma sanção menos gravosa, que é multa equivalente a 2% do valor das operações, mas que não pode ultrapassar a limitada a 1.000 FICE por período de apuração. A Procuradoria tem se manifestado pela aplicação da sanção específica, que é falta de escrituração, porque a Procuradoria entende que não há diferença entre a escrituração fiscal normal, aquela usual, tradicional, que em livros materiais, de papel, e a escrituração digital. A escrituração. E como há uma penalidade específica para a falta de escrituração, deveria então ser aplicada aquela penalidade específica. Mas a Procuradoria está ciente de que tem sido com o voto do doutor William, que tem entendido que o caso é de aplicação, sim, do artigo 123, inciso 8, a linha E, que é essa sanção menos gravosa. Mas a Procuradoria continua entendendo que o caso é de aplicação da sanção específica, que é da falta de escrituração do documento fiscal. Excluída, então, as notas fiscais identificadas, que foram registradas em período posterior, o caso, então, é de parcial procedência da acusação fiscal, e a penalidade a ser aplicada, como a Procuradoria já sugere, é a específica, e não a do 123, inciso 8, a linha L. São essas considerações iniciais, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Só lembrando, é o 103.3G, né? Falta de instruração
documentos fiscais. Isso. Senhores, antes de abrir aqui para o debate, a discussão, eu queria só confirmar com a conselheira relatora, há um pedido de nulidade da parte por distorções no relatório, ausência de provas, só para... O microfone está fechado, toda certo. Ausência de provas. É a nulidade. Há uma preliminar de nulidade aqui, né? Pela ordem, doutor William, depois doutora Mônica. Doutor William, pediu a palavra. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, a acusação fiscal, conselheira Sandra já mostrou, é de deixar de lançar notas fiscais de saída. Notas fiscais de saída. E no auto-infração, o agente fiscal já sugere a penalidade do artigo 126. Mas na informação complementar, ele escreve dizendo que deixar de fazer o registro, né, de sair dessas operações, cabe a penalidade do artigo 878, 3G. E ele transcreve o 3G, 887, deixar de escriturar no livro fiscal próprio para registro de saídas, documento fiscal relativo à operação ou prestação também não lançado na contabilidade do infrator. Mas, lá na frente, afirma, como se trata de operação sujeita à substituição tributária, aplica o artigo 126, né, penalidade, que é 10% do valor da operação. Só uma coisa que pode os conselheiros depois me mostraram, que eu já procurei bastante, de onde foi que ele tirou essa redação do 3G? Deixar de escriturar o livro fiscal próprio para registro de saídas. Porque essa redação, esse 3G, ele lançou o auto de infração em 2016, foi em 2016, cobrando o exercício de 2012, esse auto de infração. Essa linha G, deixar de escriturar, a redação é assim, do 3G que ele está falando aqui. Deixar de escriturar no livro fiscal próprio para registro de entradas, não tem nada com saída, documento fiscal relativo à operação ou prestação também não lançada na contabilidade do infrator. Essa aqui é a redação 3G. Quem falava sobre deixar de escriturar o livro registro de saídas era a linha I, que ela foi revogada desde 2004, pelo decreto 27.487 de 2004. Só trazendo sobre essa questão. Mas, indo para frente, quanto à questão da nulidade, na folha 9 do processo, consta o demonstrativo, o fiscal indicou a nota fiscal, na folha 9, e nessa folha ele mostra, né, a nota fiscal não lançada, só um instantinho, tentando abrir aqui no PDF, mandado. Eu recebi. Agora não estou conseguindo, só um instante. Mas lá diz de forma bem clara, assim, nota fiscal emitida, nota fiscal não escriturada, e faz a relação das notas fiscais. Aí dá a base de cálculo do exercício 2012, que é 25.17445, e a do exercício de 2013, que também tem uma auto-infração, que é o conselheiro Felipe que vai relatar. Bem, aí a penalidade essa penalidade do 8783G, que ele falou na informação complementar, não tem previsão, aí aplicou direto 126. Mas, com a nova redação do 16258, que trouxe aqui a redação por 8L, deixar de escriturar, sempre eu defendo, é omitir a informação, né, na FD. Também é. Mas tem a própria. Mas para a saída não tem mais a própria. Aí como é que vai acontecer? Então, para a entrada tem a própria, aliás, que diz. Para a saída não tem. Então, para a saída, talvez todos atento, que aqui não tem a penalidade específica, para 8L. Para a entrada que vem a questão.
Em síntese, senhor presidente, é a minha manifestação. Vou desligar aqui o som. Obrigado, doutor William, pela ordem, doutora Mônica, inscrita. Mais algum conselheiro inscrito? Obrigada, senhor presidente. Bom dia. Eu peço até desculpas ao doutor Matheus por eu ter entrado na sua fala, mas é justamente para chamar a atenção do que o doutor William acabou de falar, que é porque o auto de infração se trata, na realidade, de uma omissão de escrituração nas notas fiscais de saída, né? Que o que se adequaria, no caso, a essa infração da 123.8L, é justamente a omissão, omitir informações em arquivo magnético, visto que a saída, ela realmente ela não tem uma específica como a entrada tem. Como a entrada tem a falta de escrituração no registro de entrada, né, ou então na sua modalidade eletrônica, que aí a gente, por minoria, né, no caso assim, a gente vai pela 3G, porque é específica a falta de escrituração nas entradas. Mas a falta de escrituração, como ela não tem uma específica, seria realmente a questão da omissão em arquivo magnético. E só por isso que eu chamei a atenção que se tratava de uma omissão de saídas. E só isso. Obrigada. Obrigado, doutora Mônica. Doutor Pierre, com a palavra. Bom dia. É o seguinte, o doutor Matheus me forneceu a informação que eu não consegui aqui verificar nos autos, de parcial procedência, não com relação à multa, mas na questão de mérito, que algumas notas tinham sido excluídas. Essa informação procede, Sandra? Procede, é isso? Existe isso? Ok. Bom, com relação à questão da norma específica, certo? De qualquer maneira, permanecem duas normas possíveis de ser aplicada como normas de pena, no caso aí. No caso, seria o 126, né, com a penalidade específica de 10%, ou o 123.8L. Então, o fundamento, no meu entendimento, continua a ser a mesma, né? Ambas as normas poderiam ser aplicadas, independente de ser alguma mais específica ou não, mas aí, no caso, vai para a mais benéfica do contribuinte. O mesmo entendimento que eu já havia manifestado nos julgamentos de ontem, né? Então, eu entendo pela aplicação do 123.8L. Né? Uma pergunta que eu queria fazer é, já foi excluída da base de cálculo, já foram excluídas essas notas mencionadas pelo doutor Matheus ou ainda é objeto aqui de julgamento aqui? Doutor Pierre, o parecer, ele faz a assessoria processual, ela faz um demonstrativo, identifica, pode até confirmar com a doutora Sandra, faz um demonstrativo, verificando que algumas notas foram excluídas e remanesceu ainda algumas notas fiscais. Gente, demonstrativo. Tá aqui, ó, faz demonstra das notas, ó. Não sei se dá para ver direitinho, porque eu não quero compartilhar a tela ainda. O parecer, as folhas 136. Quer que eu compartilhe a tela? Se algum conselheiro quer discutir ainda o processo, lembrando que essa matéria ela já esteve na Câmara Superior, já bastante discutida, né? A aplicação 103.8L, ou 126, ou 123, 3G, mas cabe aos senhores a manifestação, né, de uma maior discussão ou não. Lembrando, né, que essa questão da nulidade, que a contribuinte traz, afirmando que há distorção no relatório e também a ausência de provas. É que o assessor tributário identificou que algumas notas de fatos foram escrituradas, entretanto, ainda remanesceu algumas notas.
tem a questão da nulidade, cabe aos senhores também apreciarem, e a questão do mérito, a penalidade a ser aplicada. Eu pergunto à relatora com relação à nulidade. Presidente, só uma observação. Também tem um recurso com o mesmo recurso vai ser analisado em minha relatoria. Embora ele fale nulidade, aí, eu entendo que isso realmente é questão de mérito, né? Ele fala em nulidade, provento de prova, mas, na verdade, é análise de mérito da própria materialidade. Não sei se, de repente, isso não já seria do próprio mérito do recurso, né? E não como preliminar. Só uma observação. Exatamente. O contribuinte, ele formalmente, ele faz esse pedido, né, porque não tem prova, inconsistência. Normalmente, eu prefiro que apreciem, né, mesmo sabendo que tem essa questão de mérito, como ao pedido formal, Sim, senhor. normalmente colocamos, né, na própria decisão. Senhor presidente, eu afasto essas nulidades, porque, na verdade, ele falou de maneira genérica, mas se referindo ao mérito. Mas afasto essas nulidades. Mais alguma discussão sobre... No mérito, eu vou pela parcial procedência, conforme parecer, aplicando o artigo 123L, 8L. Doutora Sandra, pela sequência aqui, doutor Felipe. Acompanho o relator. Doutor Pierre. Presidente, uma questão que não ficou ainda clara para mim. No julgamento, nós temos que excluir da base de cálculo algumas notas ou eles já estão formalmente excluídos? Doutora Sandra. Estão excluídas. Então, acompanhe a relatora, presidente. Na verdade, a assessoria opinou pela exclusão, né? Estamos excluindo agora, mas já está delimitado lá no próprio parecer as notas. Então tem que está excluindo parecer. Não, então tem que ser objeto de julgamento. Nós temos que excluir da base de cálculo essas notas e, no que restar, aplicar a penalidade 123.88. Era essa a minha dúvida, porque só foi manifestado de acordo com a aplicação da penalidade. Com o parecer, não? Não, como parecer, ele excluiu, entendeu? Certo, mas tem que ficar claro, né? Nós votamos pela exclusão da base de cálculo, das notas mencionadas no parecer, e no restante, pela aplicação da penalidade 123.8, não é isso? Perfeito. Pronto, essa é a minha dúvida. Exato. Acompanhe nesse sentido. Doutor Wilmer Falcão. Ligar seu microfone, por favor. Acompanhe o voto da relatora, senhor presidente. Doutora Helena. Com a relatora. E a doutora Mônica. Com a relatora. Então, senhores, esta Câmara, por decisão unânime, conhece o recurso, pelo entendimento, que afasta a comunidade suscitada por forma genérica, né? E com relação ao mérito, julga parcial procedente, excluindo aquelas notas fiscais que ficaram comprovadas na sua estruturação e o remanescente aplicando a penalidade 103.8L, conforme parecer da assessoria processual tributária, diferentemente, né, do entendimento de manifestação oral do Matheus João Neto. Em que recorrente é o posto Alvorada, recorrido Sérgio Alencar Instância, conselheira relatora doutora Sandra Reis Rocha, a decisão de procedência em primeira instância e a assessoria processual tributária sugere a parcial procedência. Passo a palavra à doutora Sandra Reis Rocha para início do relato do processo anunciado. Olá,
A presente demanda consiste em auto de infração lavrado para a cobrança de multa no valor de R$ 22.820,25, por não ter a empresa supostamente escriturada as notas fiscais de entradas no montante de R$ 228.292,52, nos termos trazidos no auto de infração. As infrações decorrentes de operações com mercadorias ou prestações de serviços tributados por regime e substituição tributária, cujo imposto já tenha sido recolhido, o contribuinte, durante o exercício de 2012, deixou de lançar diversos documentos fiscais de entrada, no montante de R$ 228.292,52, conforme relação anexada ao presente feito fiscal. Segundo o relatório da fiscalização, após análise dos livros e documentos fiscais, estou constatado que a autuada praticou operações de entradas no montante supramencionado e a devida escritura, com a devida nos livros de registro de saídas de mercadoria. A recorrente tomou ciência no auto de infração aos dias 16/12/2016, nas folhas 8. 9, a autuada apresentou impugnação, datada no dia 15 de fevereiro de 2017, protocolizada às 3 de março de 2017, na qual, de forma sucinta e severa, fiscais ilustrados no auto de infração foram devidamente escrituradas, mencionando, em contraponto, outras diversas que não teriam sido incluídas no auto. De acordo com a impugnante, todas as notas elencadas no auto de infração teriam sido escrituradas. Aí tem várias notas, né? Petrobras, distribuidoras, e tem uma linha. Foi proferida a decisão de primeira instância, nas folhas 5.2, que julgou, em 20 de 2018, o auto de infração procedente, afastando os argumentos pelo contribuinte na impugnação, intimando-o a adquirir a dívida montante e apresentar o recurso no prazo de 30 dias. Após for regular a intimação, a autuada apresentou tempestivamente o recurso ordinário, alegando que os valores cobrados não coadulam com os postos devidos na folha 68, pleiteando, ao fim, a total nulidade do auto de infração. Vale salientar que um equívoco quanto à não juntada do recurso constituiu uma certidão de dívida ativa, mesmo caso do anterior, que foi sanado e extinto dia 25/4/2019, nas folhas 61. Analisando o caso, a Assessoria Processual Tributária emitiu parecer, as folhas 167, no qual opinou pelo conhecimento do recurso ordinário, dando-lhe parcial provimento para modificar em parte a decisão recorrida, refazendo o cálculo, a multa e reduzindo-a para R$ 1.654,39, em decorrência da aplicação da penalidade prevista no artigo 123, 8L da Lei 12.670/96. Além disso, a assessoria constatou que das notas fiscais que o contribuinte alega escrituração, apenas a de número 108.477 existiria escrituração de uma nota fiscal de número 10.8476 em 10 de julho de 2012, que coincidência de valor e fornecedor. Portanto, a assessoria elenca uma série de notas fiscais que deveriam ser excluídas da autuação por estarem devidamente escrituradas. Esse é o relato. Obrigado, doutora Sandra. Da forma regimental, passo a palavra, então, doutor Matheus Viana Neto. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutora Sandra, relatora. Muito bem. A questão, a diferença entre a autuação anterior e esse lançamento é que aquela, como muito bem observado pela doutora Mônica, a falta de escrituração era nas saídas, e nesse caso aqui é falta de escrituração por entradas. Mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, cujo imposto já tinha sido pago,
e a sugestão de aplicação da sanção prevista no artigo 126 pela assessoria 123, inciso 8, a linha L, enquanto que o agente fiscal foi pela aplicação do artigo 126, caput, 10%. Me parece que as mesmas razões que foram utilizadas no processo anterior devem ser utilizadas nesse processo, que a empresa mantém escrituração fiscal digital e, portanto, deveria ser aplicado, então, a previsão contida no artigo 123, inciso 8, a linha L. E, com isso, há uma redução da sanção limitada a 1.000 ofícios. Além do mais, conforme apontado pela assessoria, pela consultoria, algumas notas fiscais foram escrituradas que também devem ser excluídas da autuação da base de cálculo do lançamento. Então, sem mais delongas, senhor presidente, a Procuradoria entende que o caso sim é de parcial procedência, com a aplicação da sanção prevista no artigo 123, inciso 8, a linha L. O artigo 126 não seria aplicável ao caso, porque, segundo o entendimento dos senhores, inclusive, ele seria muito mais gravoso, ainda que as mercadorias estejam sujeitas à substituição tributária, ele seria gravoso. E como o 126 é uma minorante, então você não pode aplicar uma minorante para agravar. A Procuradoria entende que o artigo 126 é, sim, uma minorante das sanções específicas. E, no caso, a aplicação de 126, conforme sugerido pelo agente fiscal, iria agravar a autuação para 10% do valor. Então, por tais razões, a Procuradoria se manifesta pela parcial procedência, com a exclusão da base de cálculo do lançamento das notas fiscais que foram escrituradas, não, é outra coisa. E permanecendo, então, a sanção sugerida pela consultoria, artigo 123, inciso 8, a linha L. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Doutora Sandra, quer se manifestar? Não, era uma observação, mas... Algum conselheiro quer se manifestar sobre o processo em tela? Há semelhança com o processo anterior, como já destacado, trata-se de nota fiscal de entrada, né? Anterior, nota fiscal de saída. Doutor William Falcão. Gente, doutor Matheus, no primeiro, ele estava até dizendo, não, o conselheiro William aplica o 8L, aí, né? Mas aí, no primeiro era saída, nesse é entrada. E entrada, o doutor Matheus, ele não concorda com o 8L, dessa vez ele concordou, doutor Matheus. 3G. Sempre, né, ele ia pelo 3G. Entendeu, doutor Matheus? Porque aqui é entrada, esse agora, esse segundo processo é entrada. E a entrada tem a penalidade de 3G, que diz assim, deixar de escriturar no livro fiscal para registro de entradas, documento fiscal relativo à operação ou prestação também não lançada na contabilidade do infrator, multa equivalente a uma vez o valor do imposto, ficando a penalidade reduzida a 20 ofícios, comprovado competente lançamento contábil, 3G. Eu entendo que quando é entrada, eu vou para o 8L. Por que é que eu vou para o 8L? O meu entendimento do 8L, e não fico no 3G? Porque quando o 8L diz assim, omitir informações em arquivo magnético, que seria FD, no meu entendimento, ou nesse formato divergente constante de documentos fiscais, a multa é 2% do valor da operação, limitada a 1.000 FIIs. 2%, que é que a assessoria está sugerindo. Porque eu entendo, aí tem duas penalidades. Deixar de escriturar, mas está escriturando lá o livro? Não, está escriturando lá na FD, né, na parte da entrada. E se eu não escriturar, tem a penalidade para escriturar, mas se eu não escriturar também, para mim, aquele fato caracterizou a omissão, eu fico entre um e outro. Aí eu trago a tona do artigo 106 do CTN, que diz, na dúvida, quanto à penalidade, aplica mais benéfica. Mas agora, doutor Matheus, eu acho que mudou, entendendo que o 126 era mais gravosa ainda, e ficou por 8L.
Mas eu acho que o doutor Matheus está entendendo que é nota fiscal de saída ainda, mas não é isso, mudar de entrada. Não só para ouvir o doutor Matheus, sim. É isso. Só questão de ordem, pela provocação, doutor Matheus. Passo a palavra ao senhor para se manifestar. Doutor Willam, sempre atento. Na realidade, o que a Procuradoria fez nessa última manifestação foi só tomar consciência, não, só se curvar à realidade. A Procuradoria, na manifestação anterior, em relação ao auto de infração anterior, disse muito bem que o que deve prevalecer é a sanção específica, se existe a sanção específica para a falta de escrituração nos livros, o tratamento a ser dado, quer seja em livro digital, quer seja em livro ordinário, que nós conhecemos, que é em papel, o tratamento deve ser o mesmo, não há diferença nenhuma, a Procuradoria continua entendendo. No processo agora, que hora se analisa, a única coisa que a Procuradoria fez foi se curvar ao entendimento, achando desnecessário prolongar a discussão a respeito disso, se curvar ao entendimento dessa Câmara, inclusive com o voto de Vossa Excelência, quanto à aplicação do artigo 123, inciso 8, a linha L. Mas continua, sim, a Procuradoria entendendo que, existindo duas sanções, uma específica e uma genérica, deve ser aplicada, assim, sempre a específica. A genérica é para aqueles casos, é para aquele bonde em que não existe a sanção típica específica, o que não é o caso. No entanto, se curvando ao entendimento dessa Câmara, foi que a Procuradoria disse, então, que o caso seria de aplicação do artigo 123, inciso 8, a linha L. Somente isso, doutor Willam, mas a Procuradoria, repito, continua entendendo pela prevalência da sanção específica. É isso. Obrigado, doutor Matheus. Pela ordem, doutor Pierre, está escrito. Eu entendi muito bem o posicionamento da Procuradoria. Na realidade, ela não houve modificação do entendimento, até porque nos autos não está aqui se discutindo a aplicação do 123.3G, que não foi objeto de lançamento, né? Então, a Procuradoria está se manifestando entre uma norma que ela considera genérica, que é o 126, né? E o 123.8L, né? Então, não há discussão aqui da norma específica do 123.3G. Ele não foi objeto de lançamento, né? E seria uma norma mais gravosa do que o 123.8L. Aí eu entendo que foi essa a manifestação da Procuradoria. Então, não há discussão do 123.3G aqui nos autos. Compreendo perfeitamente, não há modificação do funcionamento da Procuradoria. Obrigado, doutor Pierre. Mais algum conselheiro inscrito? Doutora Mônica. Então, a gente não... Eu, por exemplo, que voto pelo 123.3G, eu não vou poder votar pelo 123.3G? Não entendi, doutor Pierre. A forma como o senhor colocou é como se a gente só tivesse as duas opções, ou o 8L ou o 126. Não. Desculpa, não entendi. Não, na realidade, o julgador ele tem a opção de aplicar a penalidade que ele entender mais adequada, né? Quem sou eu para dizer como é que o julgador vai proferir o seu sentido? Se a doutora Mônica entender que deve aplicar o 123.3G, certo? Ela pode muito bem fazer isso. Eu estou dizendo que ele não foi lançado. Então, seria uma modificação da penalidade sugerida pela julgadora, certo? Né? Mas que ele não foi lançado. Não é pela manutenção do 123.3G. Seria mudar para o 126 para o 123.3G. Certo? Então, assim, não há aquela discussão, não, o 123.3G é mais específico nos autos. Mas a julgadora pode entender dessa maneira, não tem problema nenhum, né? Na prática, se eu não me engano, seria o resultado mesmo do 126, não é isso? 10%, né? Eu entendo que é o 123.8L, porque aqui não está se discutindo
uma norma mais específica no entendimento da Procuradoria, que seria o conflito entre o 123G e o 126, mas sim uma norma mais genérica com uma norma mais benéfica. Mas, no fundo, é o mesmo argumento utilizado, doutora Amanda. Então, claro que a senhora pode entender pela aplicação do 123.3G por ser mais específico, claro. Feito esclarecimento, doutor William Falcão. Senhor presidente, alguns colegas fiscais, quando vão lançar a infração na autuação e a penalidade, eu sempre já disse nas sessões que tem a penalidade própria, que o doutor Matheus está dizendo. No caso, seria a penalidade 123.3G fiscal. Ele não colocou lá 3G. Ele colocou isso aí na informação complementar, que a penalidade é o 8783G, é do decreto. Mas, como se trata, são operações de submissão tributária, aplica o 126. Alguns fiscais, né, eu acho até mais zelosos, eles colocam. A penalidade é essa, já vi vários, 123.3G da Lei 12.670, combinado com 126, aí aplica o 126. Porque o 126, ele diz desse jeito, nos casos daquelas infrações que têm a penalidade própria, cujas operações são sujeitas a submissão tributárias, né, na incidência, imunidade, aí aplica o 126. Aí temos que ter esse cuidado. Aqui ele colocou direto 126. Aí eu entendi o que o doutor Matheus está dizendo. Tem o 126 e a sugestão do 8L. Aí, então, ele atenuou a penalidade do 126, 10% a penalidade. Mas a penalidade própria, na verdade, aí é o 3G, que é o que a conselheira, o 3G, que a conselheira Mônica está perguntando se pode ou não votar. Na verdade, o fiscal aplicou foi essa 3G, no caso concreto. O fiscal está se referindo a 8783G, do decreto. Mas com a submissão tributária aplicou a 126. E a penalidade ali do fiscal, todos sabem que o julgador pode alterar. Né? É só uma sugestão da penalidade. É isso que eu queria dizer. Senhores, mais alguma discussão? Lembrando que nesse processo também é um pedido à parte, doutora Sandra, de nulidade, né? Eu acho de uma forma genérica, também presente por ausência de provas, ausência de... Enfim, só queria que confirmasse também o caso, né, a discussão e votação, que acredito que não terá, porque é semelhante ao processo anterior. Pode votar já? Sim, eu acredito que se não há mais algum conselheiro Mais nada, quer né? discutir a matéria, então, com a palavra, a doutora Sandra, para a sua manifestação de voto. Com afasto a preliminar, né, de ausência de provas, para dar provimento ao recurso ordinário, modificando-lhe para parcial procedência, acatar conforme parecer e a penalidade 123.8L, conforme o parecer. E nesse processo com a concordância, né, do procurador. Isso. Na ordem de votação, temos o doutor Felipe. Presidente, voto com a relatora. Doutor. Acompanha a relatora, presidente, ressaltando, Evaneide, né, que tem que esclarecer que foi retirada vamos retirar algumas notas da base de cálculo. Né? Perfeito. A própria consultoria ela faz esse trabalho demonstrativo, inclusive as páginas, né, as folhas em que consta esse demonstrativo. Doutor William. Acompanho o voto da relatora, senhor presidente. Doutora Helena. Eu acompanho a relatora no mérito, pela parcial procedência, excluindo as notas fiscais no serviço do parecer, mas em relação à penalidade, eu entendo pela aplicação do 123.3G, por ser mais específico para as operações de entrada, com a minora do artigo 126, por serem operações sujeitas à substituição tributária. Ok. Então, esta Câmara, por maioria, Doutora Mônica. Desculpa, Mônica. Da mesma forma que a doutora Helena, senhor presidente.
Eu já tinha, inclusive, anotado aqui a sua manifestação, 123.3G, mas o seu voto é importante, dá para constar aqui na nossa ata. Então, essa Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, né, com relação à nulidade, afasta por a forma genérica. No mérito, nós temos também a parcial procedente, que é a exclusão daquelas notas que foram comprovadas efetivamente a sua escrituração. Com relação à penalidade, né, vai prevalecer o 123.2L, de acordo com o parecer e também manifestação da Doutora Procuradoria. Entretanto, as conselheiras Mônica Castelo e Doutora Helena são favoráveis à parcial procedência, entretanto, com a aplicação da penalidade 123TG. Então, esta é a decisão para o processo o auto de infração 2016-24-516. Dando sequência, temos o processo, temos um outro auto, outro processo em que o processo de recurso 1579, auto de infração 2016-24-512, também do recorrente, posto Alvorada Limitada, recorrido de julgamento em primeira instância, em que o relator é o conselheiro Felipe Silveira Gugel do Amaral. Julgamento em primeira instância foi pela procedência e a assessoria processual tributária sugere, indica que a improcedência do feito fiscal. Passo a palavra ao doutor Felipe para relatar o processo anunciado. Senhores conselheiros, novamente bom dia. Trago à pauta o processo 1579-2017, auto de infração 2016-245-12, dígito 3. Recorrente posto Alvorada Limitada, recorrido, célula de julgamento de primeira instância. Trata-se de auto de ação fiscal em que o contribuinte foi acusado sob o seguinte relato, abro aspas, as infrações decorrentes de operação com mercadoria ou prestação de serviço tributado sob regime de substituição tributária, cujo imposto já tenha sido recolhido. O autuado, durante o exercício de 2013, deixou de lançar diversos documentos fiscais de saída no montante de R$ 87.896,04, conforme demonstrado em relatório anexado ao presente feito fiscal. Verificada a ausência de escrituração de notas fiscais de saída, apontou-se violação ao artigo 18 da Lei 12.670, com aplicação da penalidade com base no artigo 126 da mesma lei, consistente em 10% sobre o valor das operações. Em defesa do auto de infração, a empresa registrou que todas as notas fiscais relatadas no auto de infração teriam sido devidamente registradas, colacionando cópia do registro de saída como prova de seu direito. Chega a admitir que algumas outras notas fiscais, que são objetos de outros autos de infrações conexos à mesma ação fiscal, de fato não haviam sido registradas, porém, com relação a especificamente esse auto de infração, identificou que todas elas estavam escrituradas. Em julgamento da sede de primeira instância, decidiu-se pela procedência da ação fiscal, sob o argumento de que o auto de infração teria preenchido todos os requisitos exigidos em lei e que as razões aduzidas pelo impugnante não teriam o condão de elidir o presente feito, tendo visto que não teria apresentado nenhuma prova de suas alegações. Interposto recurso ordinário, reiterou a recorrente que as notas fiscais específicas, número 677, 680, 681, 716 e 801, referidas no auto de infração, encontram-se devidamente lançadas na FD, colacionando ao recurso ainda consulta pelo sistema informatizado, as folhas 67, 5 e 10. Logo, por ausência de materialidade do delito apontado, a ação fiscal deveria ser declarada nula e devidamente encerrada. Embora inicialmente encaminhado para a dívida ativa por suposto decurso de prazo recursal, tal equívoco foi retificado por despacho de folha 53, onde foi determinado o escorreto processamento do feito, eis que o recurso revelou-se tempestivo. Remetidos os autos para a assessoria processual tributária, esta, constatando que, de fato, as notas fiscais indicadas no auto de infração estavam devidamente escrituradas pelo contribuinte em seu expédio fiscal, muito embora com registros em datas posteriores às notas fiscais, emitiu parecer opinando pela improcedência da ação fiscal, o que foi acolhido pela Procuradoria do Estado.
Distribuído o processo para a primeira Câmara de julgamento, estando apto ao processamento ao relatório, presidente. Obrigado, doutor Felipe. Regimental, passo então a palavra ao doutor Matheus Zena Neto, procurador do Estado. Senhor presidente, senhores conselheiros, me parece que o processo, esse é dos mais simples, em vista que foi verificado, constatado que houve equívoco por parte do agente fiscal em não verificar datas posteriores relativas à escrituração, que o contribuinte deve escriturar as notas fiscais no mesmo período, no mesmo mês em que ele as recebe ou em que ele as emite. E, às vezes, o contribuinte, por uma razão qualquer, não o faz. Deixa para fazer no mês seguinte ou no mês em data posterior. É claro que isso tem algum tipo de repercussão, principalmente nas situações em que o imposto é devido. Se, em determinado mês, o contribuinte emite a nota fiscal com destaque do imposto e não registra essa nota fiscal, é evidente que naquele mês, aquele imposto que foi destacado não será recolhido posteriormente, o que configuraria um atraso ou um atraso de recolhimento. Mas, no presente caso, como as mercadorias são sujeitas ao regime de substituição tributária, cujo imposto já foi pago antecipadamente, então a falta de escrituração ou não registro naquele mês respectivo, no período em que ele deveria ter escriturado, não causa maiores problemas quanto ao recolhimento para a Fazenda Pública, a razão pela qual, constatado que essa escrituração foi realizada antes da ação fiscal, ainda que em período posterior, o caso, sim, é de improcedência, como muito bem dito já pelo relator, doutor Felipe. Então, por essa razão, é que a Procuradoria... Tivemos uma pequena falha, né? Mas vamos compreender o entendimento da dupla Procuradoria, né? Então, já coloco o processo para discussão, aguardando o retorno do nobre procurador. Processo em discussão. O silêncio parece que é de concordância, né, com o relatório feito pelo conselheiro Felipe. Senhor presidente. Doutor William, qual a palavra? Senhor presidente, eu vi aqui no parecer da assessoria processual tributária, gostaria só de doutor Felipe, se foi o Augusto Teixeira, parecerista, se ele colocou, que pelo menos aqui no PDF eu não estou vendo, pode ser que tenha no processo, a pesquisa que ele fez, porque lá na defesa o contribuinte diz a data, foi fora do período, né? Fora do mês que era para lançar. Se ele fez algum levantamento parecerista, porque ele diz assim: detectamos que as escriturações ocorreram em data posterior à emissão dos documentos fiscais, mas ocorreram as escriturações no SPED dos respectivos documentos. Logo, entendo pela improcedência da autuação. Eu acho que faltou ele dizer assim, mas ocorreram as escriturações no SPED dos respectivos documentos fiscais antes do auto de infração. Ele diz aqui, né? O Matheus deve ter visto em algum lugar. Aí só assim, se ele fez essa pesquisa da nota com o SPED, para verificar que foi antes mesmo da autuação que ele escriturou. Perfeitamente, doutor William. Só esclarecendo, na verdade, de fato, na defesa, a empresa ela só junta um registro, né, de saída, mas no recurso dela, aí ela coloca no recurso, pode colocar como anexo ao recurso, coloca todas as consultas. Eu analisei, de fato, o auto de infração em 2016, e essas retificações foram feitas ali em 2014, tá? Então, tem a data lá da nota fiscal da escrituração. E, de fato, todas elas foram antes da autuação fiscal, né? Configurando aí como uma espécie de denúncia espontânea da obrigação acessória, se é que se pode falar dessa forma. Então, o PC, ele não junta a consulta, mas certamente se refere a essa documentação que consta nos autos aí. Deixa eu analisar aqui a
as páginas, mas logo em seguida ela foi acostada ao recurso, tá? Ela não foi acostada à defesa. Aí eu já vi, conselheiro Felipe, obrigado, porque ele falava defesa e ele deve estar no recurso. Só no recurso. No recurso ordinário. Mais algum questionamento, dúvida? Bom, vamos dar prosseguimento, acredito que ainda. Senhor presidente, considerando a ausência de materialidade do delito propriamente dito, voto pelo provimento do recurso para, em consonância com o parecer da Procuradoria do Estado, julgar improcedente a ação fiscal. Tem um detalhe, presidente, também, que o presidente, acho que... E só para esclarecer, só para esclarecer também, ele trata, da mesma forma que os processos anteriores, ele não trata como preliminar a questão da nulidade, ele coloca no final que pede, considerando a comprovação, ele pede a nulidade do auto de infração. Então, eu tratei como mérito, mas, se for o caso, eu retifico para dar provimento, para afastando as nulidades, nem afastando, né? Dar provimento mesmo ao recurso para julgar improcedente a ação fiscal. Retificação. Escutando? Escutam? Sim, está no ar. Houve apenas uma pequena falha aqui na comunicação. Então, o doutor Felipe já anunciou o voto, afastando a nulidade e a improcedência do efeito fiscal. Indago se algum conselheiro vota em sentido contrário. Um voto em sentido contrário nesta Câmara, dar de provimento, a força preliminar suscitada por parte, mas no mérito, julga a improcedência do feito, nos termos do parecer da doutora Procuradoria, em que identifica e verificou que as notas lançadas na audifração, elas foram posteriormente escrituradas antes, né, do procedimento da ação fiscal. Esta é a decisão. Temos o último processo da pauta, senhores. RMG Comércio de Materiais. Eu indago ao conselheiro relator, doutor Carlos Pierre, se é um processo que tem alguma complexidade, vamos dar seguimento, ou prefere uma pausa, como preferem fazer? Presidente, o processo é de pequena complexidade, mas eu gostaria muito de uma pausa. Ok, então nós vamos fazer uma pequena pausa de 10 minutos, para observar o tempo, né? 10 minutos, e logo depois retornaremos, às 10 horas e 10 minutos, estaremos aqui para dar continuidade ao último processo da pauta e aguardaremos o retorno, às 10 horas e 10 minutos. Eu já anuncio o processo de recurso 3824/2017, auto de infração 2016-24532, em que recorrente RMG, Comércio de Materiais de Construção Ireli, recorrido cédula de julgamento em instância, do Carlos César Quadros Pierre, é o conselheiro relator, indicação de parcial procedência pelo julgamento singular, e a consultoria também sugere a parcial procedência.
Na forma regimental, passo a palavra ao conselheiro relator, doutor Pierre, para seu relato. Pois não. Trata o presente caso de acusação de falta de escrituração no livro próprio de registro de entrada do documento fiscal relativo à operação prestação, também não lançada na FD do infrator, no período de 4 a 11 de 2012. Relatório de infração, deixar de escriturar no livro próprio para registro de entradas, documento fiscal relativo à operação prestação, também não lançada na contabilidade do infrator e lançamento da planilha do ano 2012. Foram constatados pela relação de notas fiscais não escrituradas na contabilidade e nem nas DIEFs, certo? Gerando multa de um valor, né? Foi artigo infringido 209 do decreto 24.569, com a penalidade apontada do 123.3G da lei 12.670. Né? O contribuinte apresentou impugnação, alegando basicamente que todas as notas se encontravam devidamente escrituradas no livro de registro de entrada, que apresentou o livro razão, mas o mesmo não foi agido pelo agente fiscal, defende que o agente fiscal atuou pelo fato inexistente, falta de interesse processual, certo? E requeriu a improcedência da acusação fiscal. A julgadora singular decidiu pela parcial procedência do auto de infração, entendendo que houve realmente a omissão dos registros, né? Mas ela aplicou a nova redação do 123.3G, que foi modificado para a multa de 10%. Então, ela deu a nova redação do 123.3G. Né? Insatisfeito com a decisão singular, a recorrente apresentou recurso ordinário, apenas reforçando os mesmos argumentos apresentados na inicial, certo? Ela afirma que foram registrados, né? E que apresentou razão e o fiscal não aceitou. Né? A assessoria processual tributária, em seu parecer, pugna que se conheça do recurso interposto pelo contribuinte. Aqui ele diz assim, dando-lhe parcial provimento, mas na realidade ele não dá parcial provimento ao recurso do contribuinte, certo? Ele mantém a decisão de primeiro grau, né? Pela parcial procedência, aplicando-se o 123.3G. Ele não acata nenhum argumento do contribuinte, mas apenas entende que, como o julgador de primeiro grau, deve ser mantido o 123.3G na sua nova redação mais benéfica, com 10% do valor das operações. Esse, senhores, é, em síntese, o relatório. Da forma regimental, passa a palavra, então, ao representante da doutora PGL, doutor Matheus Viana, para as suas considerações. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutora Eva, me parece que o caso aí se assemelha ao primeiro processo. Só que interessante é que aí a manutenção da penalidade específica em que tanto o julgador singular quanto a consultoria entendem pela aplicação da penalidade específica, que é o que a Procuradoria normalmente tem se manifestado nesses casos. Ou seja, a falta de escrituração, há uma penalidade específica para isso, e nesse caso, com a modificação da legislação, teria sido mais benéfica, o que facilitou, no caso aí, a sugestão de aplicação. Mas a Procuradoria entende que o caso, não entendi um pouco direito e não acompanhei aqui nos autos, se parte das notas fiscais que foram apontadas teriam sido escrituradas. Nenhuma foi escriturada. Então, o caso mesmo é só da aplicação da penalidade que acaba resultando, então, em minorando a penalidade com a aplicação da específica. E é nesse sentido que a Procuradoria se manifesta, presidente. Pela aplicação da 123.3G. Perfeito. Com relato, processo em discussão. Doutor Pierre, conselheiro relator. Senhores, à primeira vista, eu tinha dúvida se era na escrituração digital ou não, ou se era um livro normal de escrituração de entrada, mas a essa época o contribuinte já estava sujeito à escrituração digital
E no relatório da fiscalização, ele fala no livro de registro e na EFD, né? Então, ele autua não só no livro, mas também porque não foi, acrescenta que também não foi escriturado na EFD. Então, o meu entendimento é, como eu sempre já explanei, pela aplicação nesse caso do 123.8L, por ser mais benéfico ao contribuinte, né? É só isso, senhor presidente. Também chamando a atenção que, embora ele diga que as notas fiscais foram escrituradas, né, em nenhum momento ele traz a relação ou faz o comparativo, certo? Como bem observado pela assessoria processual, certo? Doutor William, com a palavra. Senhor presidente, eu anotei aqui na pauta, a observação, o parecer afirma que todos os nossos CAIs foram... o fiscal diz que as nossas CAIs não foram escrituradas na DIEF e contabilidade. Mas o conselheiro está dizendo que verificou que é FD. Aí eu fiquei nessa dúvida, porque eu não vi aqui, na verdade, ele está dizendo, o fiscal, que é na DIEF. Eu não fiz essa consulta, nem vi se ele tinha FD, ou realmente é na DIEF que ele está falando. Inclusive, na informação complementar, na documentação, ele coloca relação de notas fiscais de entradas não escriturada na DIEF e na contabilidade. E diz que a quantidade de folhas são 45 folhas. Porque no alto, eu não vi também essa relação dessas notas. Se é algum CD, né, que tem, porque para dizer que a nossa causa não está escriturada, tem que dizer qual é a nota 10, nota 20, nota 30. E eu não vi no processo, aqui na parte que passou, essa relação dessas notas, que o conselheiro poderia verificar se tiver processo físico em mão, não sei. Eu não entrei no VPN, porque eu tentei entrar, mas não deixa entrar. Não está deixando entrar, está dizendo que tem algum problema lá no computador, a frente desligou, alguma coisa. Aí eu queria ver se realmente estava, porque a primeira coisa para ter a certeza de que a nossa casa não está escriturada é verificar a relação das notas fiscais que não estão escrituradas. Eu não vi. Basicamente era isso, essa dúvida, se o conselheiro... Doutor Pierre, por favor. Doutor William, tem razão em ambos os argumentos. Primeiro, eu me equivoquei, é na DIEF realmente a fiscalização aponta. Então, eu tenho dúvida se aqui é o lançamento na escrituração digital, que foi deixado de fazer, ou foi em livro próprio, físico, certo? Segundo, essa questão das notas fiscais, quando eu fui analisar o processo, eu também reparei de que nesses arquivos aqui que nos foi disponibilizado não existia a relação das notas fiscais. Mas prontamente eu entrei em contato com a doutora Evaneide e ela me forneceu a informação, né, e as notas fiscais, e a relação está lá no processo físico, sim, certo? Porque era uma questão de prova, né, a materialidade do ilícito estar configurada justamente nessas relações, né? Então, existe sim no processo físico toda a relação das notas, foi disponibilizado para o contribuinte. Normalmente, ele afirma que foram escriturados, mas não traz nenhuma relação nem comprovação disso aí, certo? Essas são as questões, senhores. Então, minha grande dúvida aqui, certo, é se a fiscalização se refere ao livro de entrada normal, certo, ou à escrituração digital. Mas nessa época, eu acho que em 2012, o contribuinte já era sujeito à escrituração digital, né? Então, embora não haja menção, eu acredito que seja aqui a escrituração digital. Agora, eu gostaria de ouvir a opinião da Procuradoria. Conselheiro, o fiscal está dizendo que ele entregou foi a DIEF, o documento dele é DIEF, ele prestou foi a DIEF, não foi a FD. Eu não tenho a consulta desde quando ele é obrigado a FD, mas que ele entregou, o fiscal está dizendo, foi a DIEF e ele não lançou essas notas na DIEF. É isso mesmo, é isso mesmo. Doutor Matheus Viana foi provocado aqui pelo PR, quer se manifestar? Ok.
a ADF, interessante, é que com a escrituração fiscal digital, a ADF acaba não sendo mais utilizada. Se o contribuinte tem escrituração fiscal digital, a ADF se confunde com a escrituração digital, porque aí a Fazenda já tem essas informações através da escrituração fiscal digital, já tem diretamente. Então, me parece que aí é um período em que o contribuinte talvez estivesse migrando de um sistema para outro, não sei. Mas o fato é que a Procuradoria, ao se manifestar pela aplicação da sanção prevista no 123, 3G, essa questão passa a ser irrelevante, porque a Procuradoria entende que tanto a escrituração ordinária, comum, em papel, quanto a escrituração digital, elas são a mesma coisa. Quando o contribuinte deixa de fazê-lo, ele está deixando de escriturar, quer seja em meio físico, papel, como nós conhecemos, quer seja em meio digital. Então, a falta de escrituração tem a mesma sanção, que é de 123, 3G, 123, 3G em si. Então, por tal razão é que me parece que essa questão da escrituração fiscal da DF ou da escrituração fiscal digital é irrelevante para a solução do presente caso. É isso, senhor presidente. Matheus, Zopierre pediu a palavra. Olha, a Procuradoria tem um entendimento, né, compreendo, mas para alguns que votam pela aplicação do 123.8L, isso é de fundamental importância, porque lá se fala em arquivo magnético, né? Então, essa dúvida aqui eu tenho, que me parece que ele não omitiu informações em arquivo magnético, né, em escrituração digital. Então, não seria a aplicação do 123.8L, não é isso, William? Me corrija se eu estiver equivocado. Doutor William, com a palavra. O conselheiro, a ADF é prevista no decreto 27.710, ainda de 2005, é muito antigo, né? E a ADF era um arquivo que ele transmitia a Cefaz. E no seu processo aí, tem lá a ADF, o próprio fiscal fez a consulta, está na página 13. A consulta, ele fez até a ADF movimento totalizado, janeiro a dezembro de 2012, trouxe aqui. Aqui são o totalizado, mas dentro da ADF ele tem também a informação dos documentos fiscais. Então, ele tirou desse arquivo que ele transmite para a Cefaz, é um arquivo que ele transmite para a Cefaz. A ADF depois foi substituída pela FD, mas ela também é um arquivo. Eu pessoalmente entendo que aplica aqui a mesma penalidade, a mesma sanção de não escriturar também na FD. O doutor William considera a ADF um arquivo magnético, daí deve ser apontado, né? Nesse sentido. Algum outro conselheiro ou conselheira que quer se manifestar sobre o processo? Então, parece que sem mais. Assim, senhor presidente, eu esqueci. A dúvida que eu tive aí, que eu não consegui ver, que sempre eu vou atrás do documento. Cadê o documento? O senhor está dizendo quais foram os documentos? Eles trazem, né? Escreve, até na informação complementar, nós já vimos ontem, elas são enormes de notas que não foram escrituradas. E nesse ele não trouxe. Deve ter aqui, a Evane dá informação se tem mídia ou não, mas e a mídia com a relação das notas fiscais está garantindo que tem a relação das notas fiscais, e ele, pelo contrário, na defesa e no recurso, não trouxe nenhuma prova que aquelas notas foram escrituradas. Então, a única dúvida que eu fiquei, na verdade, foi das notas fiscais, né, ver a relação das notas fiscais, se ele tinha trazido. Mas eu fui ver agora na informação complementar, ele está dizendo, provavelmente isso deve estar no CD, né, que entregou para o contribuinte autuado a relação com 45 páginas de notas fiscais na escriturada. Era isso. Presidente, me permite esclarecer.
Na realidade, as páginas estão em modo físico no processo físico, certo? Por alguma razão, nesse arquivo digital ele não foi disponibilizado. Essa foi uma indagação que eu fiz à doutora Evaneide por ocasião, porque eu digo, olha, se não tiver essa relação das notas, aqui não há prova do ilícito do contribuinte, ela está na mídia ou ela está, né? E me foi esclarecido, me foi demonstrado que estava fisicamente lá, viu, William? Então, está lá no processo físico, certo? Todas as páginas com a relação das notas fiscais, viu? Senhores, eu observei no arquivo, em PDF, a partir das folhas 13, tem um arquivo chamado documentos probatórios. Nesses documentos probatórios, tem cópias das DIEFs e também de várias notas fiscais. Acredito que, se verificarem, se observarem, tem várias pastas aí em PDF, tem um chamado documentos probatórios e tem a relação, pelo menos uma cópia de documentos e, se não me engano, também de notas fiscais. Confirma. Exatamente isso aí que eu olhei, tem aqueles cálculos, as planilhas do Simples Nacional e tudo, mas aí, presidente, eu não detectei a relação das notas, por isso que eu fiz a indagação ao conselheiro e ele já deu a informação. Não dá para a gente ver aqui no PDF que está à nossa disposição, mas no processo físico tem a relação. E eu fiquei nessa dúvida porque o próprio fiscal diz lá no termo da informação complementar que enviou para o contribuinte a relação com 45 páginas, parece que diz 45 páginas, com as notas que não foram informadas na DIEF. Com licença, senhor presidente, eu estou conseguindo aqui abrir, eu verifico que as notas fiscais, gostaria de alguma informação sobre alguma coisa da nota, algum conteúdo, ou era só para verificar mesmo a nota fiscal, a existência dos documentos? Não, só para verificar se tinha mesma relação. Okay. Tem, consta aqui, assim, eu não contei se tem as 45, mas constam notas fiscais anexadas ao processo. Ah, certo. Ah, não, eu vi. Eu vi as notas fiscais e uma relação, inclusive ela não faz aquela relação que a gente é acostumado a ver, né? Toda relação, no final totaliza, ela vai por partes, Aí é isso que eu queria saber. Inclusive não estão nem totalizadas, né? Para te comparar com o valor que foi lançado lá, mas tem. Tem. Se é necessário. Realmente eu não tem como confirmar se são as 45 que a gente teria que contar, né, no caso. Tem aqui várias notas fiscais, vários DANFs, tem aqui o próprio nota fiscal eletrônica não declarada. Aqui com chave de acesso, tem aqui um relatório com chave de acesso das notas fiscais, a data de emissão, os valores. Tem as informações aqui. O importante, senhores, é se realmente esses elementos que comprovam a autuação estão presentes, se persistir a dúvida, não sei se o doutor William quer pedir vista do processo, ou está satisfeito com as explicações. A preocupação, eram duas preocupações. A primeira, a mais séria, era geralmente a gente está acostumado com a relação, né? Ou então, se tiver a relação e as notas, assim, ordenadas, para a gente verificar qual foi a base da autuação. Todo mundo olha isso, acho que todo jogador olha, está aqui a base, está aqui na relação, e bateu, está aqui lançado no alto. Aqui você vai ter que somar, para ver se a base está lá. Eu não vi somado, eu vi muita coisa. Não está somada. A relação em si eu não vi. Depois, dependendo da decisão, se aplicar o 128L, quem vai ter esse trabalhinho vai ser o conselheiro de colocar a nota mês a mês, somar e fazer aquele 2% limitado a 1.000 FIIs. Ele que vai ter esse trabalho. É isso. Perfeito. Senhores, mais algum ponto a ser discutido? Doutor Pierre, doutor Felipe, pediu a palavra? Só com relação a... Realmente, também não estou identificando
que seria ideal, até para a gente construir a própria base de cálculo, né, da penalidade. Aqui as folhas 31, o que tem, sim, onde está descrito o valor da penalidade, né, tem aqui, planilha de fiscalização de empresas optantes pelo Simples, no documento da própria Cefaz. Aí aqui ele coloca, tem um item que ele coloca, o primeiro item, 18.2.1. Aí chega aqui no valor, né? Chega no valor final, como se tivesse essa planilha, ela fosse endossada pelas notas fiscais que se seguem. Mas, de fato, não é aquela relação analítica, né? Nota por nota, inclusive com as datas, porque realmente, para fazer o cálculo aí mês a mês, vai ficar complicado. Olhar uma por uma e a gente fazer esse trabalho, né? Vamos ouvir o relator, conselheiro doutor Pierre. Senhores, eu não tive acesso ao processo físico, né? Esta foi a primeira observação que eu fiz quando eu estudei os arquivos digitais recebidos. Inclusive, externei para a Evaneide a minha preocupação de não haver essa relação. Então, ela foi no processo físico e verificou que tem, certo? Estou me fiando, né, nessa informação, né, Evaneide? E que está lá, né? A culpa não é da Evaneide, é minha. Eu deveria ter, se fosse o caso, me dirigido para ir à busca do processo físico, mas, obedecendo ao decreto do governador, estou em quarentena, né? Então, embora eu tenha um trabalho maior, certo? Mas eu já me deparei com processos semelhantes, né? Em que eu tive que olhar nota por nota. Inclusive, teve aquela, presidente, em que ele tinha duas autuações, uma por substituição e outra não, né? E essa informação não tinha sequer na planilha, eu acabei juntando as duas informações e o cálculo acabou saindo de forma equivocada, posteriormente foi corrigido. Vou ter um trabalhinho maior, mas são ossos do ofício, né? A minha grande questão era se estava presente aqui a prova do ilícito, certo? Que seria a relação das notas, né? Pelo que eu entendo, estão presentes as provas do ilícito, certo? Tanto é que o contribuinte, em nenhum momento, certo, ele afirma o contrário, certo? Na realidade, ele afirma que tem conhecimento das notas, mas que as mesmas foram escrituradas, mas só que não traz elementos de prova, né? Então, por essa razão, eu entendo pela parcial procedência do recurso, modificando o julgamento de primeiro grau para a aplicação da penalidade prevista no artigo 123, 8L. Perfeito. Bom, considerando que o relator tem elementos, né, e inclusive já confirmou, desculpa, que a prova do ilícito estão presentes nos autos, eu já acolhi o voto, né, do doutor Pierre, e, na sequência, pergunto ao doutor William como vota. Ou se a dúvida ainda prevalece, enfim, na dúvida pode também o doutor pedir vista. Eu estou tentando entrar aqui no VPN para analisar o processo como todo. Se aguardasse, está demorando a abrir, mas um instantinho, só para eu ter a certeza da relação. Mas, assim, eu queria ter a certeza que existiria uma relação, não apenas as notas juntadas. De repente, todas essas notas não é o total das notas fiscais efetivamente lançada a administração. Doutor Luiz, uma sugestão. Talvez eu pedi de vista, considerando que nós estamos com um problema de acesso. Então, talvez a sugestão. Assim,
William, se você está querendo assim, um totalizador, seria isso? Eu realmente também não verifiquei, não consegui encontrar. A única coisa que eu encontrei foi realmente a relação de todas as notas fiscais. Mas realmente esse totalizador eu também não encontrei. Aí eu pergunto, isso seria fundamental ou não, né? Ou seja, seria para inviabilizar ou não a infração. Porque esse seria o motivo das suas vistas, né? Só uma questão de ordem. Doutor Matheus, Senhor presidente, doutor William, me parece que o caso é de acesso ao processo físico. Como bem dito já pelo conselheiro relator e pela doutora Evaneide, esse material se encontra, essa relação, esse relatório se encontra no processo físico, que por alguma razão não teria sido digitalizado. Então, o doutor William vai ter que ir à Secretaria da Fazenda, ao CONAD, para, de posse desse processo físico, efetuar essa verificação, porque pela a digitalização aí, ele não vai verificar. Se essas notas fiscais não estão escrituradas, é evidente que não vão estar na FD nem na DF. Então, o conselheiro teria que necessariamente verificar no processo físico, se está com essa dúvida. Então, é o caso de vista dos autos, sim, e de alguma forma acessar esse processo físico lá no CONAD. Não tem outra alternativa. Quer dizer, a verificação no VPN aí, através do VPN, não vai ajudá-lo. Por quê? Porque a acusação é exatamente falta de escrituração que não está na DF e nem está na escrituração fiscal digital. Então, a verificação no meio digital aí não vai te ajudar. Tem que ser no processo físico. Então, sugiro sim que o doutor William peça a vista dos autos para verificar, então, essa dúvida. Que eu, efetivamente, não tenho, até porque o contribuinte, ele não faz referência a esse documento, a falta de nota fiscal, da indicação dessas notas fiscais que não teriam sido apresentadas, ou que ele não teria tido acesso. O que ele argumenta é que teriam sido escrituradas, que não houve falta de escrituração. Então, por tal razão, senhor presidente, me parece que o caminho é que o doutor William peça a vista dos autos para fazer essa verificação no próprio processo físico. É isso. Obrigado, doutor Matheus. Doutor William. Senhor presidente, o processo, quem está olhando, tem cópia de notas fiscais e tem de notas fiscais também, vive rabiscadas. O que eu acho que os conselheiros, talvez o doutor Matheus não entendeu, o que eu estava querendo verificar, o que eu estava querendo dizer é que o que a gente vê de auto dessa natureza, ele traz uma relação das notas, no final da relação ele coloca um totalizador. Aí, o que é que o conselheiro faz? Vê se aquele totalizador dele, ele somou aquele totalizador, que é a base de cálculo, coincide com a base de cálculo lançada numa administração. Essa relação que eu queria ver e não vi. As notas estão aí. A dúvida foi só essa. Mas na planilha dele, o doutor Felipe até já falou, na planilha que ele coloca os autos que ele fez, ele traz desse jeito. A planilha está na folha 31, o doutor Felipe diz. Entradas, notas fiscais não escrituradas na DF. E não na contabilidade. Muda uma vez o valor do ICMS. Colocou 9.117,83. Isso na planilha, só o total. Que esse valor é o valor lançado na administração. Então, pronto aí. O que é que o conselheiro vai fazer? Aí, eu já disse o trabalho dele, ele vai pegar todas aquelas notas fiscais que ele colacionou, vai separar mês a mês e aquela nota tem que dar esse valor, 917. Se passar desse valor, ele vai desconsiderar que passou para levar em consideração só esse valor, que ele não pode fazer o valor maior. É só isso, porque o que eu falei, que eu sentia falta, que geralmente a gente vê na inflação, é uma relação, que faz relação. Já ontem vemos um que está aqui, a relação bonitinha. Ele pode até não, às vezes até o contribuinte pede para julgar por falta de prova, porque não colacionou a nota. A gente afasta, não, está aqui a nota, está aqui a data da emissão, está aqui quem emitiu a nota para você e tudo, né? Está aqui a prova. Eles alegam que não tem. Aqui, ao contrário, ele juntou, pelo menos vocês estão todos, juntou cópia das notas, em alguns locais colocou a relação soltas, esporádicas, um aqui com 4 notas, com 5 notas fiscais.
O que eu estava reclamando era do total, mas eu vou me vincular ao que está na planilha dele, a planilha que ele conclui a autuação, que é autuações aplicadas através do CEFIS. Ele está dizendo que a multa é uma vez o valor do imposto, e a multa, que é o 951783, que é justamente a multa que ele registrou lá no ato de infração, senhor presidente. Então, para mim, não vou pedir vista, não. Ok. Então está esclarecido, né, doutor William? Que apesar de não ter relação, mas consta no processo de documentos de prova. Doutor Pierre, com a palavra. Senhores, não há preocupação com isso, certo? Eu entendo a argumentação do Dr. William, mas veja bem, tanto está no processo que o julgador de primeiro grau, certo? Ele fez essa planilha, William. Por quê? Porque ele adequou o 123.3G a 10% do valor da operação. Então, ele fez mês a mês, de acordo com o que está nos autos. Então, quando você vai para o julgamento de primeiro grau, ele tem lá, abril 2012, valor da operação, 1.667,05, 10%, 166,70. Então, nem trabalho, se for o caso de aplicar o 123.8L, eu vou ter, porque eu já tenho toda a planilha feita aqui. Embora eu não esteja vendo o processo físico, se o julgador de primeiro grau fez essa planilha com base no percentual da operação, é porque está tudo no processo físico. Então, não há necessidade. A planilha já está aqui no julgamento de primeiro grau. Então, está tranquilo. Está na página 145, eu vi. Pronto. Feitos os esclarecimentos, doutor Pierre, né, já se manifestou favorável à parcial procedência, aplicando o 123.8L. E aqui, reforçando que há uma planilha, tanto no julgamento e também a comprovação através de notas fiscais, cópia das notas fiscais, da não escrituração das notas, né, já mencionadas aí, referente à entrada. Dando prosseguimento, indago se há algum outro questionamento, algum outro ponto a ser discutido com relação ao processo. Pela ordem, o doutor William ia se manifestar quando abriu esse parênteses aí para discutir essa questão do relatório. Doutor William, como vota? Acompanho o voto do relator pela parcial procedência. Aplicando 123.8L da Lei 12.670/96. Ok. Doutor William, doutora Helena. Eu acompanho o relator pela parcial procedência, entretanto, com a aplicação da penalidade prevista no artigo 123.3G. 3G. Doutora Helena, doutora Mônica. Com a primeira divergente, senhor presidente. Doutora Sandra Reis. Acompanho o relator. 123.8L. Doutor Felipe. Presidente, acompanho o relator também. Então, esta Câmara, por maioria de votos, conhece o recurso, dá-lhe parcial provimento para modificar a decisão de procedência parcial, né, da primeira instância, porque houve a aplicação de uma penalidade menos, um ajuste à penalidade no percentual, e reformar, né, para aplicar o 123.8L, a decisão com base no voto do relator, e no caso aqui, contrário ao entendimento da PGE, não é isso, doutor Matheus? Esta decisão para o último processo da pauta, RNG, Comércio de Materiais, e estamos aqui já chegando ao final da nossa sessão. Eu pergunto aos senhores, em assuntos gerais, algum assunto a ser discutido, colocado em pauta nesta sessão, na segunda sessão virtual. Então, dando prosseguimento aqui à nossa sessão, primeiro agradecimento a todos pela participação, especialmente pela atenção, respeito aos presentes, ressaltando o profissionalismo e o compromisso dos membros deste conselho e participantes, né, em buscar a justiça fiscal. Nada mais havendo a tratar, encerro os trabalhos, já convocando os membros da Câmara a participarem da próxima sessão ordinária,
a se realizar amanhã, dia 8 de julho do corrente ano, às 8h30. E aqui, a leitura dos processos constam, né, na nossa terceira sessão virtual ordinária, do dia 8 de julho, em que nós temos processos dos recorrentes CRBS-SA, a doutora Antônia Helena Teixeira Gomes, a relatora. São 2 processos da CRBSA, a relatoria da doutora Antônia Helena. Temos também a doutora Mônica Maria Castelo, também com a empresa CRBSA, também 2 processos, da doutora Mônica Castelo. Então, amanhã teremos uma sessão em que uma só empresa, né, com 4 processos. Não você vê a matéria, mas acredito que teremos grandes boas discussões. Doutora Mônica, quer falar? Sim, senhor presidente, essa sessão foi que ocorreu alteração, não foi, Ivaneide? Eu queria só, se fosse possível, confirmar os números dos autos de infração, porque eu tenho aqui se for possível, senhor presidente, senão eu olho depois. Vamos fazer o seguinte, essa pauta que foi publicada, qualquer ajuste, a Ivaneide entrará em contato com os senhores para os ajustes necessários, mas essa que foi a pauta publicada e foi disponibilizado os arquivos eletrônicos. Posteriormente... Não, sim, essa aqui já seria alterada, né? Essa daqui que Como eu lhe falei, doutora Mônica, ao encerrar a nossa sessão, a Ivaneide pode esclarecer alguma dúvida que porventura possa ainda existir com relação à publicação da pauta, né, de amanhã, que acabei de anunciar, e os processos que estão com cada conselheiro, que também foram nominados. Tá certo. Certo? Obrigada. Então, neste caso, encerramos a nossa sessão, a segunda sessão ordinária, já ficando convocados para amanhã às 8h30, com esses processos já anunciados. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser.